vendo? Esse aqui está girando assim. O problema é quando eu vou explicar, as outras desaparecem. E esse Professor assim, Jonas, tá vendo? no último Esse dia aqui foi do feito primeiro pra workshop vocês, pra mostrar para de vocês. Física Teórica do Sudoeste da Bahia. Eu não tô conseguindo. Então vamos lá. Continuação de sua palestra. Tá vendo? Desaparece, ó, desaparece as grandezas aqui por causa da perspectiva. Então eu estou com essa dificuldade, vou ter que desenvolver isso melhor. Agora, quando olha para aquele cubo no artigo da revista da UNB, da revista do professor de física da UNB, ele está melhor, certo? Então, assim, o que rendeu desse artigo? Depois que eu te incomodar, volte para aquele outro da revista do professor de física e se ficar isso. É muito bom. É o primeiro, esse aí, esse. Não, Isso aqui é eu que estou estudando. É o segundo. Aí, certo. Pronto. Quantos minutos eu tenho? Ele está acabando, eu já acabou. Já tem 5 minutos. Pronto. Então, o que eu consigo? Então, eu vou dar um aqui de professor experiente. Me ajude aí. E vou correr. Vou fazer de conta que vocês sabem. Olha, aqui eu consigo obter vou pedir ajuda aí do professor. Passar. Ó, tá vendo? Eu consigo identificar cada grandeza com suas variáveis. Vai lá. Eu consigo, aqui é eu dizendo o que eu fiz sobre orientação, o que eu publiquei, obter essa relação aqui. Por exemplo, ela tem um nome, né? Ela tem um nome. Eu mostro as regras, aí tem, ó, pronto, eu obtenho a forma diferencial da relação de Euler, tá vendo? Aí eu consulto sem usar transformadas, é uma ferramenta, pronto, agora vem bastante. Nossa, você está com a mão na roda, tá vendo? Aí eu vou deduzir essa equação aqui. Tá vendo? Por um outro caminho. Tá vendo? Por um outro caminho, com a matemática bem carregada. Pronto, olha eu chegando nela aqui, ó. Aqui eu observar que tem um erro. Esse erro, eu estava conversando com o Tibbs. Não foi assim que eu mandei, mas eu acho que eles editaram e ficou esse errinho aqui, mas é identificável. Tá vendo? Aqui, ó, a energia interna aqui, ó. Eu entro afirmando que essa energia interna é a soma da energia térmica com a energia química com a energia mecânica. Tudo olhando para o cubo. Aí eu deduzo também essa energia de Gibbs, né? E olhando para o cubo, chego nessa relação aqui também. Aí eu faço uma discussão sobre os grandes potenciais. E depois eu vou voltar para o cubo, falo sobre o potencial de Landau, olhando para o cubo. E se eu estou falando, tem uns potenciais sem nome. Se está 58, são 108 equações, tem mais 50 lá. Falo sobre potencial nulo, eu não consegui falar muito porque o revisor cortou que eu comecei a entender o que é levar um sistema ao nada. Mas aí a revisão fala de umas regras de simetria, aí levo o segundo princípio de conservação de energia olhando para o cubo, tudo olhando para o cubo. As relações de Gibbs, tudo tirado do cubo. Pronto, aí vem relação para Dedel. Tudo tirado do cubo. E eu não decoro nada. Se você me perguntar eu vou para o cubo e
Porque eu sofri na época da graduação, porque eu decorava, eu virava a noite decorando. Vendo? Então, para cada uma delas, eu tirar essas relações de Gibbs. Estou só mostrando para vocês, tudo tirado do tubo, gente, eu não decorei nada. Aí eu conferia lá no Calen, e o Calen me sustentou, foi meu sustento. Alguns não têm nome, não sei se vão dar meu nome. Teve um cara que deu, e o nome que deu está errado, que não é potencial, mas eu falei assim, não é comigo, você disse que é, que seja, mas não é potencial. Aí é o tanto de potencial sem nome. Correio. Né? Aí do potencial de Gibbs, aí eu tiro essas relações, 94, ainda falta, né? Ainda falta. Potencial de Landau e suas relações, ainda falta. Viu aí? Tanto de relação, tudo olhando para o cubo, isso é uma beleza, isso não precisa decorar nada. E as de Maxwell, agora vem as de Maxwell. Eu tiro as relações de Maxwell também olhando para o cubo. Pronto. Agora eu vou pedir outro favor para você. Você voltar lá para a figura do cubo. Deste aqui. Acabou tudo, né? Não, continua. Eu tenho 1 minuto. 1 minuto. Então vamos lá. Conforme eu disse, essa energia aqui é essa, menos essa aqui. No caso PV, você inverte. Então vamos lá. Quer ver uma coisa? Landau é 0. Está nesse sentido, né? Quando não está no sentido contrário, de lá para cá, porque esta aqui é esta menos esta, mais. Como está no sentido contrário, então Landau é menos TS. Pronto. É isso aí. Esses potenciais não tem nome. Esse aqui, esse. Bom, com isso, vamos lá. Agora eu vou pedir. Assim, e aí, para chegar nessa, eu faço a derivada dessa em relação a essa e tem essa. Nesse caso é P. A derivada de U em relação a V é menos P. A derivada de U em relação a S é menos T. Aí eu vou fazer nesse jogo, é muita equação, são 108. E aí eu vou pedir para você sair dessa tela por causa do tempo e mostrar um outro artigo que eu gerei a partir desse. Ele está, esse aqui. Pronto. Aí o que eu fiz? Eu aproveitei e fiz um plágio de mim mesmo. Fazendo o seguinte. Eu agora, ao invés de falar de um grafo de energia, eu fiz um grafo para entropia. Só que aí eu resgatei na história. O primeiro cara, para quem não é da área, me perdoe, foi esse tal de Massieu, que é um Massier. Quando eu bati o olho no trabalho do cara, foi o cara que apresentou a termodinâmica. Só que ele publicou numa revista que ninguém lia, que quem leu foi Gibbs. E quem leu também foi Maxwell. Aí eles resgataram que os potenciais que esse cara apresentou foi ninguém mais, ninguém menos que a entropia. Que ele apresentou em forma desses potenciais. Ele apresentou 2 e eu estou apresentando 8. Então eu estendi os potenciais de Massier de 2 para 8, eu ampliei. E com isso, eu publiquei já esse artigo também na pandemia. A pandemia para mim foi grata, que eu consegui ganhar dinheiro e trabalhar, me dedicar, até checar a figura. Não é possível, ela não passou? Não? Pronto. Aí eu fiz outro grafo, aproveitei a estrutura e fiz outro grafo. A seta está invertida, porque para mim foi mais fácil. Foi mais fácil para eu entender. Agora que está publicado, com calma eu posso inverter as setas, eu ou vocês. Então está aqui, ó.
eu saio da entropia, está invertida, né? E eu vou tirando as grandezas até chegar no zero. Do mesmo jeito que eu obtenho as relações. Quando eu cheguei lá no clássico lá da termodinâmica, eu falei o nome dele, no Cali, está tudo lá. Então é isso. Então são artigos em revistas diferentes. Vocês acessem lá para o computador lá, tocar o símbolo da minha porta. E mais uma vez, muito obrigado. Eu estou me sentindo tal, vocês me fizeram estrela, pois eu não sou. La bellísima palestra. Professor Quería Inácio. saber por interés, se usted tiene un intuito de alguna simetría, ¿no? Que está por detrás de... Porque podría haber sido otra figura geométrica, tal vez, ¿no? Políedros regulares. No resumo, eu apresento uma série de diagramas. É que já existia esse, eu contei, já existia esse diagrama, Kerr e Matusco, salvo engano, porém ele não colocou as setas nas arestas. Aí eu coloquei as setas e assim, conforme um outro professor experiente que vou roubar a palavra dele, um ato de desespero, vou tacar essa seta aí, vou jogar outro gráfico, não existe, mas vou dizer assim, ó, acredito que faça. E aí foi que eu observei essa simetria, foi que me levou. Eu assim, olha, tem um padrão, entendeu? Tal vez podría ser pensado para modelos de cuadrado, por ejemplo, cosas que también permitan ese tipo de visualización, ¿no? Es como un análogo diagrama de Feynman, solo para Ninguém vai termodinámica. roubar a minha ideia, não, né? Não, Estou pensando em entrar em pegar e tentar ligar com as outras áreas e ver se encaixa um cubo do lado. E aí chegar no hipercubo, coisa do tipo. Que aí eu entro na eletricidade, eu já vi que tem que ser produto de uma extensiva com intensiva, de potenciais de fonte de potenciais. E aí eu vou tentar montar para ver se eu ligo, acrescento o termo, tem a termodinâmica mais o elétrico, mais o magnético, mas aí eu vou avançando. Pensei, mas não mexi ainda, por conta das minhas atividades acadêmicas. Y sería bom también patentar ese cubo, ¿no? O Hernández Correa, termodinámica Cube, ¿no? Sería. Santos, Sería. Correia. Correia. Santos é Nestor. Você quer pergunta? Só mesmo. Mas, vou fazer tudo junto ali. Esse cubo aí, Jonas, então, primeiramente, parabéns pela palestra, pela ideia, né? Muito bom aí. Professor Esse Bruno cubo do IF, ele é certo? uma representação da termodinâmica. O livro do Kahneman tem duas possibilidades. Petrolina. Você representar, fazer a termodinâmica representação energia ou Isso. entropia. Isso, E esse aí, você fez outra representação, né? isso. Mas também não ficou faltando a energia de Gibbs dele, não? Ou... Porque Deixa eu nos dizer. vértices não ficou o Gibbs Deixa eu aí. dizer. A energia livre de Gibbs é energia. E aí é potencial. Entendeu? Não sei se. Porque apareceu a entalpia, apareceu a entropia, apareceu a energia de Não, Helmholtz. não aparece. Não é ela. A letra que parece. Ah, é? Não É é. potencial, então. Eu teria que mostrar. É potencial. Ah, tá. Vamos supor, grosso modo, divida pela temperatura. Sim. Entendeu? Então as letras que aparecem, ela não aparece aí. Você vê que em momento nenhum no outro apareceu a entropia como variável de vértice. Ela apareceu no gráfico. Então é assim, está separado. Está separado. Esse aqui é para potenciais. Esse aqui é um problema. A termodinâmica chama as energias potenciais de potenciais. Isso para o estudante pode se confundir. Mas lá são energias, aquele primeiro são energias, que a gente fala de potenciais. Entendeu? A mecânica quântica também, né? Energia Também, potencial né? é tratada como potencial, simplesmente. Só para comentar aí, porque esses. Agora vamos em energias, né?
caso. Isso. Chama de potenciais. Eu vou falar de potenciais porque ele está assim no livro, me perdoe, tá? É isso. Mas os potenciais termodinâmicos que você faz essas mudanças, você usa a transformada de Legendre, né? Que é uma transformada que tem a variável e uma derivada da variável, né? Isso. E será que não teria como interpretar isso no espaço aí? Porque quando você faz essa transformação, tem uma inclinação lá que você faz esse jogo, né? Então, é porque não apareceu ali. Isso aí é um método alternativo de não usar as transformações. Isso. Só que é assim, eu mostrei através do cubo o que são essas transformadas. É você ter vários caminhos. A transformada se você tomar esse caminho, então eu geometrizei as transformadas. Porque no fundo são as transformadas. Entendeu? Ela está aí. Se você, eu vou te convidar, você baixar, você vai ver que está lá. É uma ferramenta, é um instrumento que você fala, não vou decorar, vou ter o cubo e com ele eu Então, em relação ao que tinha nos outros trabalhos, você adicionou essa seta, né? Isso, essas. Eu vou te cortar, é para responder. Isso. Tanto um quanto o outro, eu acrescentei essas setas que não tinha, e esse grafo aqui, e esses eixos com grandezas onde entra e onde sai. Também não tinha. Não tinha. Só tinha o cubo com... Isso, com as grandezas. E tem uns artigos aí, se você for ler, você acaba mais confuso do que... Porque ela é cheia de setas girando assim. E aí eu interpretei aquelas setas girando e botei no cubo. E aí eu citei as regras. Tem as regras. Regra 1, regra 2, regra 3, você vai ver. Vou tirar aquelas relações. Isso, eu dou as regras, eu dou o tutorial. Temos tempo para mais uma pergunta? É só mais é bastante interessante isso que você fez, né? Porque isso é semelhante ao que aconteceu com a descoberta dos hadrons, né? Quando eles criaram aqueles decupletos, aqueles octetos, tinha a aresta que estava vazia. Então ali eles previam a existência de partículas que foram posteriormente descobertas. Então está prevendo a existência de outras energias e outros potenciais aí que de repente poderia ser, né, coisas novas, né, que poderiam ser exploradas. Eu acho que Márcio, ele só definiu esses dois. Esse inclusive é essa letra que ele usa lá, para quem conhece. Ele só definiu esses dois. E aí eu preenchi com essas outras grandezas. Tentei ver em algumas fontes qual era a fonte que estava mais parecida. A fonte da letra que estava mais parecida, e eu adaptei e mostrei a relação entre elas, através do cubo. Professor Jornales, e a relação com a mecânica estatística? Pois é. É assim, a mecânica estatística eu estou vendo que é lá que está. É lá que eu encontro. Aí eu fico no desespero de tentar trabalhar aqui. Lembra que eu falei a definição, que são as 7 perguntas que você faz? Tem pergunta dessa que a nossa termodinâmica não responde. Ela não responde sequer o que é temperatura. Ela te apresenta a lei zero, diz que tem um equilíbrio térmico, mas não diz o que é a temperatura. E a gente só encontra um indício de definir temperatura lá na mecânica estatística, quando a gente demonstra aquele teorema lá da repartição, que a gente faz uma associação. Porque na minha tentativa, no desespero de tentar definir temperatura K, eu consigo, mas eu consigo amarrado com grandezas tão confusas quanto. Por exemplo, eu afirmo K no cubo que a energia térmica é o produto da entropia com a temperatura. Gente, eu preciso definir temperatura e preciso definir entropia, senão eu não consigo definir energia térmica, certo? E aí eu vou buscar lá na mecânica estatística. Eu vou buscar o que é entropia lá, trago para cá, porque K só fala em variação de entropia. Ah, tá, ficou faltando duas. Uma delas é a variação da grandeza.
A variação da grandeza leva o quê? É a diferencial dela. E aí tem aquelas relações. Então, uma das duas que eu ficou faltando é a variação dela leva a quê? Entendeu? Então é isso. Está aparecendo aqui. Mais uma vez, Está aparecendo. E acesse. Blog Ciências da Educação, Eu e vou para o contar, professor hein? Rafael. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se não tiver esse tanto de acesso, eu venho. Próximo seminário do professor Bruno. Hoje, dia 30, dia feriado nacional. Mas os físicos estão trabalhando. Aí eu tenho que ver como fazer, porque eu não sei.